chamo Letícia Alves Lins, eu sou publicitária de formação, me formei aqui na PUC Minas, no Coração Eucarístico, nesse campus que a gente está. E depois, posteriormente, eu fui fazer mestrado e doutorado, ambos na área de comunicação, na UFMG, então eu sou mestra e doutora em comunicação. Atuo como professora desde 2001, então tem 23 anos que eu estou na docência. Eu comecei minha vida trabalhando em agências de propaganda, depois eu ingressei, fiz essa migração para a docência, dei aula em vários locais já e agora, atualmente, eu estou na PUC Minas como professora de alguns mini cursos e coordeno 2 cursos no IEC, que é o Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, em que eu coordeno o curso de Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações. Foi o primeiro curso, nós já estamos indo para a 5ª oferta desse curso, é um sucesso. Todo semestre a gente abre 2 turmas, graças a Deus. E agora estamos ofertando também um desdobramento, que é o curso de Gestão em Diversidade e Inclusão nas Organizações, que estamos indo para a oferta da 2ª turma. E atuo também numa consultoria, eu tenho uma consultoria de equidade, de estratégias para equidade, chamado TICAS. TICAS Estratégias para Equidade. Tem uma frase que é bem clássica, que as pessoas dão autoria para uma diretora da Netflix, que é Verna Myers, mas a gente nem sabe se foi ela mesma que disse. Essa frase meio que virou um senso comum na área, que é: diversidade é chamar para a festa e inclusão é chamar para dançar. Então, na verdade, essa metáfora ela é boa porque a diversidade ela vai dizer de um conjunto de pessoas diferentes, convivendo em um mesmo espaço e um mesmo ambiente. Então, são diversas pessoas, pessoas que têm marcadores identitários diferentes, histórias de vida diferentes. Já a inclusão é pensar o acolhimento de pessoas que fazem parte de grupos minorizados dentro de um ambiente majoritariamente composto por um outro grupo, pelos grupos que a gente vai dizer que são maioria na nossa sociedade, e que a referência que a gente trabalha como esse padrão universal é o homem branco, classe média, heterossexual e cisgênero. Então, na verdade, a inclusão, essas 2 palavras andam juntas, porque pensando nessa nova tendência que é as empresas atuarem em diversidade e inclusão, não adianta querer fazer diversidade, querer trazer vários tipos de pessoas diferentes para a empresa, se não se prepara o acolhimento para essas pessoas, se não se prepara a inclusão dessas pessoas. Aí muitas vezes a gente fica com aquela ideia errônea, de que a gente tentou, mas as pessoas não ficam, elas não querem ficar. Mas quando você vai olhar, não há um espaço de acolhimento para que essas pessoas queiram continuar. E aí elas não vão ficar mesmo. Então, por exemplo, meu curso, que é Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações, a comunicação ela é esse fio condutor que vai, aos poucos, no longo prazo, conseguir transformar os processos, a cultura. É a partir da comunicação, pensando tanto estrategicamente quanto como ferramenta, que a gente vai conseguir aos poucos construindo o letramento social, construindo essas ideias sobre diversidade, inclusão, sensibilizando os líderes para que eles entendam a importância de se abraçar essa pauta. Ou seja, a comunicação ela é essa costura que vai amarrando todos esses fios de várias camadas, porque são várias camadas quando a gente vai tratar a questão da diversidade. O letramento social ele vai passar desde dessa conceituação básica, o que é diversidade, o que é inclusão, o que é equidade, o que é igualdade.
até o que são vieses inconscientes, como que esses vieses inconscientes nos atravessam em processos de contratação, em processos de grupos que a gente vai escolher para a vida. Também entender a questão de meritocracia, o que é essa lógica da meritocracia e por que ela não funciona, quando a gente vai tentar pensar em diversidade e inclusão. E aí também pensar as questões, né, de racismo estrutural, machismo estrutural, o conceito de branquitude, entender também o conceito de capacitismo. São vários conceitos para que as pessoas em uma empresa comecem a entender a importância da diversidade e inclusão, elas precisam receber esse letramento, assim, elas precisam, é quase como se fosse uma atuação de educação corporativa. Pensando no âmbito das empresas, no âmbito das escolas já é um letramento para uma atuação futura desses profissionais. A primeira questão é social, né? É a correção de injustiça social de um país como o Brasil, que é extremamente desigual, marcado por desigualdades. Então, a inclusão, ela faz parte de uma luta de grupos minorizados que vem há muito tempo ganhando voz e se estruturando para apontar essas questões e requerer espaço no mercado de trabalho, espaço social, espaços de igualdade mesmo, sabe? Então começa aí, né? Tem toda uma discussão desde a época da Constituição Cidadã, dos preceitos dos direitos humanos, as várias gerações dos direitos humanos. E é interessante assim, porque isso vai mudando de acordo com que a sociedade muda também, né? Então, as dimensões vão avançando, as gerações dos direitos humanos vão avançando, a sociedade vai necessitando de outras questões, então isso vai mudando. Agora, trazendo para o âmbito das empresas, hoje já se sabe que diversidade e inclusão traz lucro, porque equipes diversas são mais criativas, equipes diversas pensam fora da caixa, inclusão está diretamente ligada à inovação e as pessoas que trabalham em empresas em que elas percebem a diversidade, percebem, né, trabalham com pessoas, percebem que há esse senso de pertencimento dentro da empresa, elas são mais motivadas, elas trabalham mais felizes e principalmente essa cultura mais jovem, né, geração Z principalmente, eles já vêm muito conscientes dessa necessidade. E aí as empresas hoje têm uma outra questão, é que elas não conseguem reter bons talentos, talentos jovens, talentos inovadores, se elas não transformam essa cultura. Então hoje é um desafio para as empresas reter esses talentos mais jovens se eles não compartilham da cultura daquela empresa. Nos Estados Unidos, a gente já pode pensar a partir da década de 90. E aí, o que acontece? Isso começa nos Estados Unidos e quando a gente começa a ter a globalização, você começa a receber as multinacionais já muito focadas por essa questão, né, da importância da diversidade. Também a globalização passa a exigir que essas empresas convivam com pessoas de outras regiões e isso também é uma dimensão, né? O regionalismo é uma dimensão da diversidade. E, paralelo a isso, começam alguns avanços em termos de leis, de compliance, de necessidade de transparência das empresas, de sustentabilidade. Então, é um crescimento, né? Hoje a gente vai falar, a sustentabilidade evolui para o ESG, e o S do ESG é o social. Então, acho que é uma evolução mesmo. E aí, a partir de 2010, acho que 2020, a gente pode pôr que é um marco, assim, que os próprios investidores começam a exigir que as empresas pensem
e mudem socialmente porque o investimento está atrelado a isso. Então, assim, na verdade a gente tem que pensar, não é só porque as empresas são boazinhas que elas estão fazendo isso. Elas estão fazendo isso porque elas descobriram que lucra e porque elas estão sendo exigidas, né? Então, existem grandes investidores mundiais que hoje vão condicionar o seu investimento a empresas que estejam pensando e atuando com essas pautas. Ah, e tem uma coisa importante. Tem também a Agenda 2030 da ONU, que foi um pacto global assinado no finalzinho da década de 90, em que existem 17 ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que as empresas, né, assinaram esse acordo com a ONU e que são acordos muito arrojados, metas arrojadas em termos de equiparação mesmo, para não deixar ninguém para trás. Então hoje essas empresas, as empresas brasileiras, muitas estão correndo atrás dessas metas porque 2030 está aí e não necessariamente todo mundo conseguiu alcançar assim, né, aquilo que foi combinado com a ONU. Trabalhar com a diversidade é uma delícia, né? Eu falo isso com as pessoas que eu atendo, com os meus alunos. Quando você experimenta e começa a perceber o quão rico é essa troca, eu acho que tende a evoluir. As pessoas têm muita dificuldade para aceitar a mudança, né? A gente cresce condicionado a muitas vieses inconscientes, e inconscientes porque são reproduzidos sem a gente perceber, né? Por isso a ideia do letramento, porque é uma tomada de consciência mesmo. Mas à medida que você faz essa tomada e que essa chavezinha vira, a diversidade ela é muito rica, né? A gente só tem a ganhar quando a gente se propõe a trocar com o outro, a ouvir esse outro que não necessariamente vai trazer as mesmas histórias e vai vir de repertórios como o nosso. Existe diversidade dentro da diversidade. Então, a verdade, assim, são várias as dimensões. Só para você ter uma ideia, quando a gente começou o curso, quando eu comecei o curso, há 1 ano e meio atrás, 2, né? A gente trabalhava gênero, raça, corpos dissidentes, sexualidade, comunidade LGBTQIA+, PCD, pessoas com deficiência, gerações, que está ligado à questão do etarismo, né? Mas que a gente pensa além disso. Hoje nós temos no país 5 gerações convivendo. E é um desafio pensar um programa multigeracional dentro de uma empresa para essas 5 gerações. Então essas são as dimensões básicas, ainda acrescentando aí classe, né? Porque a gente não pode esquecer, classe não deixou de ser importante. A gente pode pôr ainda regionalismo, e aí a gente foi evoluindo, né? Então hoje aumentamos para pessoas com diversidade e pessoas com deficiência e neurodiversidade. Aí depois a gente começa a discutir a questão das masculinidades. Então hoje a gente já tem uma dimensão para pensar a masculinidade, porque também não adianta repensar o papel de todas as minorias, né, se não se repensa o papel social do homem nessa história e de como ele vai se transformar num aliado a essas causas. E aí agora a gente já tem no curso, inclusive, dimensões plurais, porque chegou uma hora que a gente falou assim, não, vamos pôr uma que qualquer coisa que a gente queira trabalhar, ela entra. Hoje a gente já pensa refugiados, família de ex-detentos, todos são grupos minorizados que precisam de acolhimento e de uma reinserção, né, social. Eu acho que talvez, se a gente for pensar assim, né, grupos que ainda precisam, que precisam de mais acolhimento e que a luta não está tão avançada, eu acho que pessoas com deficiência, que mesmo tendo lei, né, mesmo tendo uma cota, não necessariamente essas cotas estão sendo cumpridas. Existem locais, né, como, por exemplo, as agências de propaganda. Ontem mesmo eu estava dando aula e baseando no censo que
o Observatório da Diversidade fez agora. E a gente percebe como que nas agências ainda muitas não conseguem nem completar a cota. E acho que também um grupo que sofre bastante com discriminação é a comunidade LGBTQIAP+, né? Então, assim, claro que eu acho que esses são os grupos que ainda têm mais questões e ainda precisam ser melhor acolhidos nos ambientes empresariais e sociais como um todo. É muito menos pensar a qualificação dessas pessoas do que pensar a intencionalidade de quem contrata, né? Então tem um conceito que a gente usa muito também para pensar a diversidade, que é a intencionalidade, né? Assim, a empresa tem que querer. Muitas vezes vai dar mais trabalho você contratar, né, uma pessoa diversa do que contratar algo que é padrão, contratar o seu amigo, aquela pessoa, seu chapa que você já está ali acostumado a trabalhar. Então, é necessário ter intencionalidade. A gente está agora formando muitas pessoas capazes e bem formadas para entrar nesse mercado. Aí eu vejo que a dificuldade hoje ainda é deles conseguirem se inserir, sabe, assim. Eu acho que é de quebra de padrão mesmo, quebra de resistência, né? Tem empresas que estão muito avançadas com relação às pautas da diversidade. Tem empresas que não sabem nem por onde passa essa discussão. A interseccionalidade é uma palavra que vem do feminismo negro. Ela foi cunhada por uma feminista negra chamada Kimberlé Crenshaw. Ela é uma jurista americana e é tão importante porque vai dizer das várias intersecções que podem recair sobre determinado grupo minorizado e sobre determinada pessoa. Também pensando, claro que não é em nível de subjetividade, mas pensando em questões mais macros. Durante muito tempo a gente usou só atribuir à classe as questões das diferenças sociais. Mas a gente sabe que hoje classe não resolve tudo, classe não deixou de ser importante, claro que também é um fator, mas há outras coisas que interseccionam. E aí é olhar para essas várias intersecções para entender, né, assim, quem trabalha com interseccionalidade, assim, não é para hierarquizar opressões, né, e grupos minorizados, não é isso, mas é para ampliar esse olhar. Então ele é um fio condutor, na pós ele é um fio condutor e eu penso que ele ficou assim, foi tão abraçado, né, até pelo mercado corporativo mesmo, que hoje as pessoas usam muito a interseccionalidade para olhar essas várias situações que vão recair sobre os grupos, né? Porque muitas vezes, vou pegar assim um exemplo, a mulher lésbica, ela sofre dois tipos de preconceito, né? Ela sofre a homofobia e ela sofre a misoginia por ser mulher. Vamos pegar a mulher negra, ela sofre o machismo, ela sofre o racismo. Aí a gente vai pegar a mulher negra e lésbica, ela vai sofrer 3 intersecções. Então, assim, a Kimberlé Crenshaw ainda vai falar de vias de opressão e que você não sabe em que momento qual via vai te atropelar, digamos assim. Ela, né, tem lá a metáfora das avenidas identitárias, né? As avenidas identitárias. E você não sabe em qual avenida identitária que você vai poder ser atropelado. Então, eu acho que é a complexificação de um olhar mesmo do fenômeno. Na verdade, a comunicação, ela vai atuar em várias frentes, né? A gente vai pensar a comunicação para fora, e aí como construir, né, essa imagem de uma marca focada em diversidade, mas com respaldo em ações, né? Porque não adianta nada fazer uma marca e
pensando naquelas questões de diversity washing, eu faço para fora para ficar bonito para a sociedade, mas eu efetivamente não faço. Então, eu acho que a comunicação ela tem esse braço para fora, ela tem o braço interno, que é muito importante, que é de sensibilização da equipe, que é de sensibilização dos líderes, que é de sensibilização da diretoria. Então, a comunicação ela vai alinhavando todas essas questões. Se os CEOs, por exemplo, porque diversidade e inclusão, montar um programa de diversidade não é algo que vai te dar retorno no curto prazo, né? Muito antes, pelo contrário, é necessário que seja feito investimento. Se o CEO não está sensibilizado para essa causa, nada acontece, né? Se tem um processo que precisa ser top-down, é investimento em diversidade e inclusão. Como fazer com que esse CEO acredite nisso? Esses CEOs, né? Como fazer com que eles de fato entendam a importância? Como sensibilizá-los para tratar de todas essas causas? Tudo isso passa pela comunicação, né? Por essa grande costura que a gente precisa ir fazendo dentro da cultura da organização mesmo.